Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Olympic Mind. Eu, Margarete Signorelli, terapeuta na técnica EFT, para melhorar a sua performance, para você trabalhar suas dores e emoções. E ajuda, viu? E a minha companheira de quadra, Valeuska Oliveira, que outro dia, gente, quem é ela? Então, eu vou contar o que você fez outro dia. Então fala. Duplamente medalhista olímpica do vôlei. Outro dia a gente estava brincando aqui, ela me deu um tapão que quase minha mão... Vocês sabem o que é uma cortada de Valeuska Oliveira? Minha mão quase varou lá do outro lado, mas tá tudo bem, né? Está um pouquinho doendo ainda, mas beleza. Estamos aqui no Olympic Mind toda semana. Tem muita coisa para vocês em relação a nutrição. A gente traz atletas, a gente traz treinadores, tudo isso para receber e explicar, contar um pouquinho mais para você. Hoje a nossa convidada, muito especial, ela jogou basquete, gente, né? Ela jogou basquete, ela trabalha com nutrição há quase 40 anos, está no futebol há 30 e no Palmeiras há 5. Adora nutrição e você, atleta, que pensa que é só treinar, hoje você vai aprender que tem que se nutrir, porque senão tudo que você treinou não vai funcionar do jeito que você quiser. Então, seja muito bem-vinda, Mirtes Stancanelli, seja muito bem-vinda, viu? Adoro, gente, porque eu tive encontro com Mirtes aí anos passados, na Mil, e eu nunca tive uma estrutura daquela de nutrição. Então, eu aprendi muito com você e levei para os meus anos seguintes na alta performance. É muito importante. Esse trabalho que você está fazendo é muito importante, então, muito bem-vinda. Obrigada, valeu, pessoal. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer e é uma paixão poder conversar sobre nutrição. Mesmo porque eu acredito que no basquete não ia dar certo. Gente, ela é do meu tamanho, viu? Não, e vamos lembrar, gente, ela jogou contra a Magic Paula. Não, joguei. Eu acho que a Magic Paula, que hoje é minha amiga, ela não lembra disso. Eu falo, não, já joguei contra você. Olha, e agora eu me lembro, né? Eu falo assim, eu olho assim pra mim, quando eu tô assim ao lado da Valeuska, né? Eu falo assim, caramba, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível na vida. Você jogar um basquete com uma pessoa, olha, contra uma pessoa deste tamanho. Mas foi ótimo, foi ótimo. Que legal. Mas obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conseguir conversar bastante sobre o assunto. Ensinar um pouco, que né? É legal, é bem bacana mesmo. Eu me apaixonei, né, ao longo desse tempo todo. Eu também. Disciplina é meu nome, né? Você sabe disso. Ó, vamos entregar primeiro os presentinhos da Mirtes, que temos muitos hoje. Gente, vocês estão percebendo que a gente está igual, gêmeas, porque daqui a pouco eu falo da Cava, que mandou pra gente essas camisetas. Estamos o quê? As duas de azul. E Mirtes também, aqui, ó, coincidentemente, veio de azul. A Mirtes vai ganhar, claro, a camiseta da Cava já, mas primeiro eu vou entregar minha biografia, outras redes para ela, com dedicatória. Olha isso. Tá lindo. Eu espero que você goste. Não, eu posso ler? A dedicatória? Pode ler a dedicatória. Mirtes, espero que esse registro inspire e transforme. É uma palavra forte. E transforme muitas vidas, a minha principalmente. Você faz parte desse sucesso. Beijos, valeu. Exatamente. Coração. Mirtes, olha a bonequinha dela. Tá muito linda, não tá, linda, gente? Olha aqui pra você ver. Ela cortou cabelo. Se a gente soubesse, tinha feito uma bonequinha, feito assim, né, Quinho? Né? Com Chanel. Quem faz é o Quinho, lá do Rio. Ele manda pra todos os nossos convidados. Olha que coisinha mais linda. Gente, não vai parar esses presentes, né? Não, você sabe que você veio aqui para ganhar um monte de presentinho, né? Esse é um presente do nosso patrocinador, o Vita. Vita, obrigada, Vita. E esse do Empório Magistral, que é a farmácia de manipulação. Vou pegar aqui. Por favor, tá cheio de presente. E agora eu vou falar um pouquinho da Cava, que mandou essas camisetas lindas pra gente hoje. A Cava é a marca que você precisa conhecer.
com um compromisso inabalável com a qualidade, estilo e exclusividade. Nós vestimos os homens e as mulheres que buscam se destacar. Nossas peças são meticulosamente projetadas com tecidos de alta qualidade e cortes precisos para você arrasar em qualquer ocasião. Descubra o poder da cava e à vista a confiança que você merece. É isso. Vai ter Vai ter um QR Code com desconto para vocês adquirirem. Esse tecido, o toque, é Muito maravilhoso. gostoso. Di, obrigada pelo presente. E a gente vai estar junto aqui com vocês. Vamos começar esse papo então, gente? Bora lá. Começa comigo. Conta uma coisa pra mim. Você teve 2 temporadas com Valeuska na Mil de Campinas, né? De 2012 a 14. O que não deve ter sido muito difícil, porque ela é extremamente disciplinada e obediente. Aqui vai a minha pergunta. Quem é mais difícil, homem ou mulher? E se os homens demoram para acreditar, se já teve alguma situação de você mostrar que com uma boa nutrição ele sentia diferença nele? Bacana. Bom, eu não vejo diferença entre homens e mulheres. Eu vejo a diferença na questão da disciplina, do como você encara a proposta e também como a proposta é te passada. Eu acho que essa é o grande X da questão em relação aos aspectos de disciplina, principalmente na questão nutricional. Então, tanto homens quanto mulheres, eles querem realmente que você possa fazer uma diferença na vida deles. Não é? Dando caminhos diferentes ou que eles possam se sentir melhor. Então, é isso. Agora, ajuda muito uma pessoa que se permite a disciplina de uma nova estrutura para ela, já dentro daquele cenário por exemplo, do vôlei. A Valeuska, quando eu peguei Valeuska naquela época, eu aprendi muito com ela, inclusive na questão da disciplina. Porque Imagina, mas eu que bebi na fonte completamente com a Mirth. Então, assim, na hora que eu estava passando as coisas para ela, ela já estava voltando. É como se eu estivesse indo, ela já está voltando, querida. É assim que eu já como melhor, já fiz meu café da manhã, já estou fazendo meu lanche noturno, já como um prato, uma dieta, né? Que a gente fala um prato, uma dieta balanceada. Então, assim, eu aprendi muito, principalmente nessa questão de se permitir ao novo, que era eu, na época, né? E eu já entender que Valeuska e alguns outros profissionais, né, do esporte ali, também já estavam nessa caminhada de que precisava ter algo a mais em relação aos processos alimentares. Né? E eu acho que isso é uma questão de profissionalismo. Então, não vejo diferença entre homens e mulheres. Vejo a diferença de profissionalismo, de entender o que você está fazendo naquela profissão, seja basquete, seja vôlei, seja futebol, seja qual for o esporte. O que você está fazendo ali, sabe? Eu acho que eu sinto uma dificuldade, e eu senti uma dificuldade nessa nova geração de entender um pouco o que é ser um atleta. E o que ele precisa fazer para ser melhor. E aí a nutrição vem, eu acho que somado, claro, com a parte técnica, com todas as outras, né, as outras coisas que a gente tem que fazer realmente dentro do treinamento, fazer esse atleta entender que a nutrição é, sim, uma das coisas mais importantes para o desempenho. Eu acho fantástico. E você traz isso com muita propriedade. Você traz e você mostra que aquilo tem um resultado. Eu acho que por isso alguns atletas acompanham isso há muito tempo e veem esse resultado bonito que a gente precisa do quê? Do nosso corpo. O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, como que a gente está alimentando o nosso corpo? O que a gente está dando para ele para ter essa energia de volta? Então, eu acho que é essa consciência que você traz para a gente. Eu sempre fui muito disciplinada, mas entender um pouco mais a fundo como
como lidar no dia a dia com essa alimentação, o que usar, o que não usar, o que eu coloco no pré. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso agora. Mas eu acho muito importante hoje o atleta entender que isso é uma das coisas mais importantes para ele e para ter até longevidade na carreira. É muito legal isso. É assim, quando você, por exemplo, hoje eu estou num clube onde você tem 42 departamentos. 43 departamentos trabalhando para o atleta, né? Acho que na época da AMIL tinha a metade disso, talvez um pouco menos, mas assim, é um volume de pessoas trabalhando para o atleta sem pressioná-lo, inclusive. Não dá para se pressionar o atleta. No caso da nutrição, né, ela tem que entrar também sem a pressão, mas estimulando esse valor agregado. Então, a nutrição ela tem o estímulo, a modulação e a recuperação de 24 horas. Então, você se alimenta por 24 horas. Existe um cenário de frequência de pequenas comidas por tempo determinado. Então, eu começo comendo, começo me alimentando, termino me alimentando. Quer dizer, essas 5, 4, 3 refeições, ou intermitente, enfim, como você queira fazer, quer dizer, essas refeições, elas estimulam, modulam e recuperam. Então, essa é uma base importante para o atleta entender. Se ele usar esse apoio dos processos da nutrição, ele vai começar a entender que é o que a Valesca falou. Eu preciso saber se eu tenho saúde, se eu sou treinável ainda, se eu consigo ser mais treinável ainda, se eu consigo melhorar minha performance ainda, mesmo você estando no pico do trabalho do seu esporte. Se eu tenho alguma nuance que eu possa melhorar e dentro disso, qual é essa nuance, né? E então, esses processos, né, de eu saber o que é melhorar a performance, ajuda muito, que é o aumento do conhecimento sobre si. Né? E cada vez mais a gente vai trabalhando isso. Então, os processos da nutrição, elas são 24 horas. Por isso que a gente tem a base como estimular o corpo, o metabolismo, a estrutura, a parte mental, como modular isso durante o dia e como recuperar isso também para o período noturno. Então, é interessante a gente se envolver nesse departamento. Tá. É importante que um atleta de alta performance faça quantas refeições diárias? Isso depende do treinamento que ele tá envolvido no momento. Você sabe que as fases de treinamento são diferentes. Tem a pré-temporada, tem uma época que tem muitos jogos na semana. Como que você falou um pouco aí dessa cadência, né? De algumas refeições que o atleta tem que fazer diário. Mas cada fase de treinamento tem uma demanda diferente? Eu vou talvez tentar explicar por trás dessa questão de consumir os alimentos na frequência, tá? Do que falar se você precisa de 3, 4 ou 5 refeições, porque nós temos milhares de pessoas e milhares de atletas com milhares de caminhos diferentes, né? E propósitos diferentes. Então, quando a gente tem, vou dar um exemplo, claro e escuro. Então, você tem o ritmo circadiano. Ritmo circadiano significa uma influência que você recebe no seu corpo que faz o equilíbrio entre você tirar a energia de você e se recuperar. Né? Então, é catabolismo e anabolismo. Né? Então, eu vou gastar energia e vou recuperar minha energia. Esse processo é um processo onde você pode acontecer com você esse catabolismo e esse anabolismo, como eu falei, mas você tem sinalizações celulares, como o RNA, por exemplo, sinalização celular, que vai fazer sua estrutura. Então, isso vai acontecendo ao longo de 24 horas. E pequenas refeições ajudam a equilibrar esse sistema.
Então, isso acontece muito bem. Então, ó, eu equilibro o sistema de gasto de energia natural, eu equilibro o sistema em recuperar energia, eu equilibro o sistema da orquestração dos nossos hormônios. Então, essa relação é uma relação que precisa terminar o dia bem. Terminar o dia o mais equilibrado e recuperado possível. Aí entra o processo de frequência alimentar. Então, eu posso falar para você, Valeuska, você vai comer 2 vezes por dia, tá bom? Só que aí nós vamos avaliar este processo. Se você está realmente reestruturando a sua estrutura toda, se você está bem mentalmente, se você está bem nos processos de treinamento, se você está bem com o seu movimento sanguíneo, tá? Ou se você está bem clinicamente. Então, esse processo de você comer 2, 3 vezes é para você manter o equilíbrio de um ritmo seu do corpo. E eu posso dizer que você pode comer 5 refeições pequenas, tranquilas, balanceadas, que vai ter o mesmo alcance que a Valeuska que comeu 2. Então, é um processo de ritmo, né? Eu posso ter durante o dia e falar assim, olha, se você não me der uma refeição pequena, nem que for um iogurte, né? Com uma fruta seca, eu realmente vou brigar com meu marido. Eu vou, com certeza. Eu brigaria, com certeza. Eu vou brigar com ele. Então, eu vou falar assim, ela precisa, ou ele precisa, de uma pequena refeição às 2 horas da tarde, porque ela passou a manhã inteira, ou bem concentrada, bem focada e treinando talvez 3 horas. Então, precisa ali daquela refeição. Sabe que eu tenho... algumas jogadoras, você está falando de 2 refeições diárias. Socorro. Jejum intermitente. Opa! É um tema que eu via algumas jogadoras de alto rendimento praticando isso. E, sinceramente, na minha simples ignorância, eu achava aquilo um absurdo. Por quê? No meu entendimento, é o que você falou. Você tem que gastar e você tem que repor, porque no outro dia você não consegue ter energia o suficiente para lidar com 3 horas de treino naquela intensidade. Então, quais são os benefícios do jejum intermitente para pessoas normais e funciona para atletas de alto rendimento? Olha, as pesquisas em relação ao jejum intermitente, elas são interessantes. Ela veio da população. Em primeiro ponto. A pergunta não foi... A pergunta, pelo que eu estudei, pelo que eu sei, ela não foi de um cientista para a população. Ela veio da população para o trabalho da ciência e falar assim, não, já que a população está fazendo isso, saiu isso, está fazendo jejum intermitente porque o jejum é bom, não sei o quê, então vamos estudar isso. Lá atrás, né, Hipócrates, olha eu já lá atrás. Tudo bem? Lá. Ele falava o seguinte, é interessante, ele falava o seguinte, se você está doente e se você comer, você está alimentando a sua doença. Outros pensadores falavam a mesma coisa, do tipo assim, descanse o seu corpo, ou seja, faça jejum. Você tem religiosamente algumas pessoas que fazem o jejum, né? Bom, tudo bem. Isso aí já existe há muitos anos. Mas aí a gente está falando para pessoas normais. Então, certo? aí vai chegar isso, porque isso é um movimento que acontece na população e que, de repente, isso foi bom para mim, foi bom para mim, foi bom para mim, eu vou fazer. Então, chega na população da alta performance, né? Nos atletas de alta performance. O jejum, eu acho que é legal a gente pensar em 2 caminhos, o jejum intermitente, né? Primeiro caminho é que aquilo que eu falei, a gente tem um ritmo no corpo entre desenvolver e você ter energia para fazer as suas coisas ao longo do dia e também descansar o corpo, né? Ele ter uma pausa, ele dormir, ele ter um descanso, ele estar em equilíbrio.
E isso é muito importante. Quando você faz um jejum de muitas horas, esse ritmo do corpo ele pode desordenar. E a gente pode sofrer algumas consequências. Por exemplo, existe muita gente com hipoglicemia, com açúcar menor no sangue. Exatamente. Numa situação dessa, se você está fazendo isso num alto rendimento e você está gastando energia com hipoglicemia, isso aí é um problemaço na hora ali, né? Que pode virar crônico. O objetivo de se fazer o jejum intermitente, ele vem para você emagrecer, que é o primeiro fator, e o segundo fator, as pessoas se sentirem bem, tá? O outro caminho é um caminho desse mesmo. Você perde peso mesmo quando você muda o metabolismo. Eu paro de comer, eu estou comendo menos calorias ou não estou comendo calorias nenhuma durante um período de 18 horas, 24 horas, 48 horas. E isso pode durar 6 meses, né? Que os estudos vão até 6 meses de jejum intermitente. E com isso, você tendo essa hipoglicemia, você já não tem a performance, não daria para ter uma performance tão boa assim. Então, você suprime um pouco o corpo para gastar essa energia, né? Porém, perde-se peso, talvez você fique mais leve. Então, entre o custo e o benefício, estou mais leve, consigo saltar mais alto no caso do vôlei, mas ao mesmo tempo eu tenho uma hipoglicemia. E o músculo então, nessa brincadeira? Não só o músculo, como o cérebro, o sangue, nas hemácias, elas vivem exclusivamente de glicose, né? Então, é óbvio que o corpo se transforma ali, ou transforma algumas energias para fornecer essa glicose e você viver, mas não para ser um estímulo tão energético assim. Acho que aí não daria conta. Mas, de uma certa forma, só para terminar isso, o jejum intermitente, ele pode, numa pessoa que está mais acima do peso, talvez com uma pressão alta, eu tenho atletas com pressão alta, né? Ele pode melhorar uma pressão alta porque perde o peso, diminui resistência à insulina. Tem gente que tem, por exemplo, uma hemoglobina glicada alta, que é esse açúcar no sangue que fica ali, entendeu? Então, também diminui. Então, tem prós e contras. Os estudos, eles não são claros nisso. Mas isso influencia na performance? Influencia. Eu acho que essa era a resposta, sim, né? Sim, influencia. Porque fazer sim para alguém que tem algum problema vai abaixar, ele vai perder peso, né? Mas ele vai ter um momento que vai influenciar na performance porque dele. você tem sistemas. O sistema imune, seu sistema que protege você, é dependente de qualidade alimentar. E algumas frequências dela, que é o valor calórico. São as calorias que você come. E o sistema imune está muito ativo no atleta. E aí, nesse sentido, eu vou dizer para você que pode prejudicar ou deixar de apoiar tanto assim uma performance, na minha opinião. Conta para mim uma colocação sua. A água vai ser mais cara que ouro? Vai, com certeza. Vai, né? Vai. Não gaste água. A gente tem que ter, eu costumo dizer que para fazer um cardápio, a gente tem que ter essa ética profissional, porque nós fazemos cardápios, menus enormes, grandes, então tem que ter ética, tem que ter saudabilidade, tem que ter qualidade, evitar o desperdício. E a água, ela faz muito parte disso. Dentro. A gente pensa que é aquela água que a gente só toma e joga fora. Mas você tem uma água que faz um arroz, você tem uma água que faz um feijão. Que lava as frutas, que lava as frutas, os legumes, e que você também pode, por exemplo, desperdiçar muito. Mas ela vai valer mais do que ouro. Inclusive, para o corpo, ela vale mais do que ouro. É um dos nutrientes mais importantes para o corpo. Então, aqui vai minha segunda pergunta. Água demais faz mal? Faz. Faz também. Água demais, ela pode fluidificar muito mais, por exemplo, a sua relação de água dentro da célula e fora da célula, por exemplo. E você ter câimbras, por exemplo. Então, numa reposição de um atleta, tem os eletrólitos, tem uma compensação mais do que um líquido água
em si? Você tem que suprir outras coisas? Normalmente, o corpo ele é mais suprido com os eletrólitos do que com a própria água. Tá certo? Normalmente, a água precisa ser mais reposta do que os próprios eletrólitos. Mas quando você está numa decisão de performance, vamos pegar um maratonista que está correndo a 40 graus e num endurance enorme, né? 2 horas, 3 horas, e que o gasto dele de água é muito grande e de eletrólitos, você precisa repor os dois. Então, ele tem caminhos para reposição. Agora, se eu repor muita água numa situação, muito eletrólito, numa situação onde você está 1 hora fazendo um treinamento, você está repondo eletrólito, isso já não é muito interessante. Eu digo como são as crianças, por exemplo, que não gastam talvez tanto, dependendo da atividade que elas fazem, e elas ficam repondo, né, os eletrólitos o tempo todo. Isso é ruim. Vamos falar de pré-treino e pós-treino. É muito curioso porque os atletas escolhem e tem uma rotina, eu acho, pré-treino, né? Do que eles se alimentam bem, do que eles se sentem bem. E pós-treino, que eu acho que é uma das alimentações mais importantes, porque você gastou tudo que você tinha ali. Imagina um jogo de 5 sets, né? De 3 sets, ali um jogo desgastante, num calor. A gente lida também com com os fatores externos, está muito quente ou está muito frio aquele dia. Quais são os alimentos que você indica ou que você trabalha hoje no futebol com os jogadores de pré-treino? Claro que eu compreendo que o futebol é muito mais aeróbico do que o vôlei hoje, né? Antigamente o vôlei, a gente fazia muito aeróbico no vôlei. Antigamente o jogo ficou muito mais rápido, de tiros curtos, e a gente teve que mudar até um pouco da alimentação, né? Com isso. O jogo de futebol é mais longo, mais desgastante. Tem algum alimento que você fala, esse serve para todos os esportes? Um pré-treino? Ou até falando do futebol, ou vamos falar do vôlei também, para a gente dar a dica para o pessoal do vôlei. Um alimento que é muito importante que a gente tenha contato antes do jogo, ou durante o jogo também, que eu acho legal a gente ter essa intervenção ali durante o jogo. Eu sei que você faz isso muito no Palmeiras. E pós-jogo, depois desse jogo desgastante, o que a gente precisa repor? Tá. Eu penso que o pré, ele dá um pequeno suporte para te estimular. Então, a gente fala muito na questão da cafeína, né? Ou de qualquer outro estimulante que seja natural, pode ser um gengibre, enfim, pode ser um chá, enfim, mas que seja um estimulante. Posso te interromper? Pode. Tem alguns atletas que tomam Red Bull antes de entrar na quadra. Nossa. E eu vi aquilo e achava aquilo um absurdo, porque você está falando de estimulantes naturais, não estimulantes sintéticos. Entendeu? Então, é legal tomar um Red Bull? Olha, veja, tem algumas situações que alguns atletas podem se sentir mal com o pH de alguns alimentos assim. É lógico que eu vou sempre defender o natural. Tá? Vou sim, graças a Deus. Vou responder logo. Eu vou sempre defender o natural. Eu trabalho com um mel, né? Também com cafeína. Essa cafeína, ela vem em cápsula. Não, é difícil você pegar o café normal e realmente dar o café para o atleta. É ruim, ele não gosta. Então, isso entra na área mesmo de suplementação, né? E também o carboidrato. Só que o nosso carboidrato, pré-treino, ele é um carboidrato com 3 açúcares. Então, eu tenho o açúcar da fruta, porque eu faço a fruta mesmo, né? A gente faz isso de vegetais, não é? E também de milho, né? Que a gente tem ali um milho em pó que a gente faz, né? Então, são vários carboidratos. Esse carboidrato e esse estimulante pré-treino, ele é interessante para o atleta, tá? Principalmente quando ele faz ativação,
da academia, aí depois da ativação da academia vai para quadra, ou vai para campo, o que for. Então, esse tempo é um tempo de desgaste, então você recupera um pouquinho mais e estimula um pouquinho mais. Dá tempo dele ficar mais atento, mais focado para o treinamento. Durante o treino, eu sou uma adepta ao caldo de cana, sempre fui, e meu estudo desde a época de 1990. E então eu faço esse natural. Ele é um energético. Então, eu vou lá com o cara da cana. tomava na lembra? Até a pessoa, o moço da cana, a gente reorganizou a estrutura dele. Nossa, ele deve amar, né? Ele tinha uma Kombi. Daquela época da Mil? Era uma Kombi dele, aquela cana que, né? Aí a gente foi lá, orientou a parte de higiene, coisa e tal. Aí ele fez um negócio de alvenaria. Eu falei assim, tu tá ganhando dinheiro com a gente. Coisa boa, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas assim, e dei mesmo, né? Na proporção certa, no tempo certo. Então, esse durante, ele basicamente ele é um carboidrato. A hidratação é uma outra coisa, né? Quer dizer, eu preciso recuperar e manter a energia sanguínea e muscular ali. Muscular não, mas sanguínea. E eu preciso me hidratar. São coisas diferentes. E isso precisa estar o tempo inteiro junto com o atleta. E o pós, ele é uma inversão de metabolismo. Essa inversão de metabolismo que a gente fala que está degradando, catabolizando, né? Você gastou tudo. A gente precisa entrar com um processo de alimentação para inverter esse quadro. E ele tem um tempo. E esse tempo, quanto antes, melhor. Porque senão o corpo fecha suas janelas, vai fechando, vai fechando, vai fechando, aí você fica na dependência de um processo alimentar extremamente balanceado, extremamente organizado, sem sair fora da casinha para você fazer a recuperação. Então é importante comer alguma coisa em que período ali? Imediatamente Imediatamente, olha que bacana. Isso é entre 1 e 6 horas. 1 e 4 horas. E aí, quanto mais você der de tudo, carboidratos, proteínas e lipídios, melhor. Vou dar um exemplo. Eu fazia, e depende, eu faço pego a amêndoa, liquidifico a amêndoa, tiro ela ali, né? Só tiro aquele leite dela, coloco o carboidrato ali e coloco também uma proteína ali. E essa proteína pode ser uma farinha de teff, pode ser uma farinha vegetal, pode ser um alimento vegetal, pode ser um alimento animal. Depende de como você vai encarar isso. E aí, o atleta toma isso. Mas como é que você vai tomar um negócio assim? Então, eu aviso, que é o processo educativo. Você tem que avisar o atleta para ele tomar. Então, esse shake de inversão catabólica para anabólica tem que ser forte. Né? E equilibra o corpo. Então, eu vou deixar para depois. Eu vou não sei o quê. Aí você vai depender de muita disciplina. Exato. Realmente. Porque alguns jogos terminam meia-noite, 1h da manhã. A gente tem TV 9h30 da noite, que começa a transmissão. E o atleta tem que ser disciplinado mesmo para ele entender que ele vai chegar 1h da manhã em casa e ele tem que se alimentar direito. Ele não vai simplesmente dormir, acordar no outro dia, vai acordar 10 horas da manhã, vai tomar café, vai atropelar o almoço. Então, essa disciplina é muito importante, né, Mir? Uma coisa que salvou a vida, e eu acho que é por isso que tem estudos, e a gente pega esses estudos e põe eles na prática, é exatamente esse pós. Eu acho que esse pré-treino, intratreino e pós-treino é um caminho sem volta para o atleta. Ajuda muito, seja ele exclusivamente em alimento e seja ele exclusivamente em suplementos, vamos dizer assim, bons suplementos. E o alimento tem que ser rápido e fácil. Então, o que você falou é importante. 1h da manhã, eu sei disso porque termina mesmo a 1h da manhã. Eu chego ali no atleta, o atleta ganhou ou perdeu o jogo, seja ou a competição, você fala assim, olha, dá para você tomar aquilo ali, por favor? Dá, por favor? Dá para você tomar? Não é todo atleta que tem a Mirtes dentro do vestiário, depois do jogo, que ganhou ou perdeu, com a coisinha pronta para entregar. Entendeu? Eu tenho certeza que ela faz esse trabalho ali após jogo. E eles são obedientes?
Olha, eles são. Acho que tudo depende do processo de permissão, de educação e como você vai trabalhar a trilha que você quer, para onde vai chegar. Aí entra o que você vai explicar para ele. Porque eu vou dizer, não é fácil você tomar um leite de amêndoa com carboidrato e proteína. Não é fácil. Às vezes você pode estourar um ovo ali. Então, depende como você vai trabalhar isso e a aceitabilidade de um processo alimentar. Tampa o nariz. Vai, tampa o nariz. Tampa o Eu já nariz. falei isso. Falei, ó, tampa o nariz, vai. Diz a mãe de uma atleta, né, que a gente trabalha, fala assim, olha, põe para dentro que o corpo faz o resto. É verdade. Exato, mas ele tem que saber da importância Tem que saber daquilo. da importância. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você observou isso na época da Mil, eu sempre suplementei pouco, porque eu me alimentava muito bem. Então, eu sempre fui de procurar essa suplementação nos alimentos. Só que isso não acontece com todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa preocupação. E as meninas sempre falavam, ai, mas você não toma BCAA, você não toma proteína, você não toma nada. Eu falo, gente, porque os meus exames dizem que eu tiro isso tudo dos alimentos. Então, eu tenho certeza que não são todos os atletas que têm essa preocupação. Então, você tem que suplementar em algum momento. Eu acho que você pegou um ponto extremamente importante. Eu aprendi muito com você. Eu entrei em crise. Meu Deus do céu! Eu ganhei o quê? A semana, eu não é? entrei numa crise. Eu entrei com a Valeuska. Eu me perguntava de noite e dia, mas o que é isso? Eu sempre aprendi que tem que ter suplementação, e não sei o quê, e não sei o quê. E você via isso nos exames? Alguns na verdade, atletas invertiam a ordem. Queriam suplementar e não se alimentavam e não bem. criar base Era alimentar. isso que eu percebia. E aí você tem atletas como a Valeuska, que são fora da caixa, que te dá a observação. E eu não estou falando aqui porque eu falava isso para você. Eu acho que algumas vezes eu falei isso para você, Valeuska, vou te contar. E ela me fazia... Ela não é eu uma pirava. referência. Eu pirava mesmo. Então, eu comecei a observar a Valeuska. E eu me perguntava, como é que pode ela ter essa performance? É difícil ela suplementar após, mas rapidamente ela ia almoçar, porque terminava próximo ao almoço o treino. Sim, Né? meio-dia. Meio-dia, tá certo? Então, hoje eu aprendi também com você. Hoje tem horas que a suplementação hoje com os atletas é muito variável. Porque, às vezes, é próximo do almoço e fala, não, eu prefiro que você coma. Né? E se alimente bem. Então, não vou dar o suplemento agora. Não é preciso agora. Isso aí vai ficar para outro momento. Então, eu aprendi isso com você. Você me fez eu pensar muito nisso, né? E outra coisa importante que hoje eu descobri muito bem é a relação de como está seu corpo. Ou seja, o que o nutricionista ou esse técnico tem que encontrar? Se há o problema, se existe o problema, tá certo? Qual é esse problema e como esse problema se comporta? Então, hoje é o trabalho que eu faço com os atletas. Existe o problema? Qual é? Então, vamos encontrar. É composição corporal? São os exames laboratoriais? É a parte clínica? Tá certo? É uma parte socioeconômica? Qual é o problema? Né? E como esse problema se comporta? Ele atrapalha? Não atrapalha? Se eu deixar isso correr lá na frente, vai chegar onde a gente quer? Não vai? Então, são perguntas que a gente vai fazer para essa sua resposta. Então, em tudo isso, em todas essas avaliações, você sempre foi muito bem, obrigada. Para que eu ia, por exemplo, ficar dando vitamina D para você, que hoje a gente sabe que é extremamente importante, tem 300 funções dentro do corpo, mas para que eu ia dar uma vitamina D para ela se ela tinha uma resposta de 60 no corpo? 60 é o nível máximo do que a gente preconiza ali para um próprio atleta. Então, para que eu ia intoxicá-la? Mas Valeuska teve um problema de doping, não sei se você sabe. Qual foi esse? Fala, pelo amor de Deus, vou até tomar água. Pode tomar. Não, então vai. Você não sabe. O Zé Elias,
que é ainda o preparador físico da seleção brasileira. Eu me apresentei em 2003, quando o Zé Roberto assumiu a seleção. Me apresentei, nós fizemos os exames, a gente estava na preparação para o Sul-Americano. E estava em Curitiba, morava em Curitiba ainda, toca meu telefone, o Zé Elias, depois dos exames prontos. O Zé Elias, Valesca. Aí, o quê, Noninho? Chama ele de Noninho, né? Você tá tomando alguma coisa? Aí eu, Noninho, você sabe que não. Não, porque seus exames estão muito alterados. Você deve estar tomando alguma coisa. Você passou alguma coisa no corpo. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu sou da comida mesmo. Eu não sou do suplemento. E aí eu falei, Noninho, não, absolutamente, eu não uso nada. E você sabe disso. Enfim, ele mandou os meus exames para um estudo numa universidade aqui de São Paulo e eles descobriram que a minha alta de testosterona era uma produção natural. E só que, imagine eu receber um telefonema dele, eu que sempre fui muito preocupada com tudo isso, e ele já dizendo, Valesca, você está tomando alguma coisa, me conta. Era quase uma ofensa para mim. Os valores dela pesaram nessa hora, porque ele podia não ter acreditado mesmo. Então, ele mandou para estudo. Imagina! Eu falei, graças a Deus, eu sempre tive muita credibilidade, graças a Deus. Não, mas aí a urina ou mesmo o sangue tira a dúvida. A dúvida, Mas tem muito disso. A gente tem atletas hoje, sei lá, com 1.500 de testosterona homem, né? 1.500 de testosterona, você fala, não, pode ser 1.200. É porque 1.500. A minha é alta até hoje. Até hoje. E isso, eu acho isso perfeito, não sendo doping, perfeito, porque é importante para o processo de recuperação. Mas assusta, né? Porque a questão do doping é assim... ferra, né? Com o atleta em, sei lá, 4 anos, 3 anos. Mas isso acontece muito ainda no futebol, que você está mais presente agora? Depende, né? Não é muito falado, assim, muito mostrado. Mas eu faço parte de um grupo de doping que a gente recebe o tempo todo, né? Então, assim, tem muito no suplemento contaminado, né? Você tem muito suplemento contaminado, mas muito. Então, você tem que checar tudo o tempo inteiro. A gente tem que checar o tempo todo, mas por exemplo, mesmo alguns suplementos contaminados, eles não dão o nível para o doping. Para o doping. Tá certo? Então, não dá o nível para o doping. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente tem muitos cuidados com isso. Inclusive, eu desde lá de trás. Inclusive, por isso que eu trabalhei pré, intra, pós e suplementos, de uma forma geral, muito com alimento. Falando em suplementos contaminados, olha que deixa que você me deu. O nosso patrocinador Empório Magistral, olha só, não tem risco de contaminação, porque os produtos são todos naturais. Aliás, já pode levar isso para o Palmeiras, né? Sem efeitos colaterais, previne doenças. Pensa em quê? Longevidade. Hábitos saudáveis, tecnologia e produtos naturais são personalizados, sustentabilidade, potencializa resultados e não testa em animais. Então, sua deixa foi perfeita para falar do nosso patrocinador, que não tem risco de doping. Tem ética, né? Ética. Exatamente. Vamos lá, deixa eu te contar uma coisa sobre o EFT. Tem algumas terapeutas nos Estados Unidos que são especialistas e só trabalham com alta performance. E tem muitos dados de que os atletas voltam depois de cirurgia. Eu ia dar um dado de 2 semanas, mas não vou colocar isso como depende da cirurgia, né? Mas eles voltam antes, quando eles aplicam, né? Quando eles praticam o EFT. E aí vai minha pergunta, os atletas lesionados, como é que é a dieta deles? É diferente? Porque eles estão lesionados, eles não estão treinando como os outros, né? E tem algum alimento que ajuda na recuperação? A dieta muda em valores calóricos, principalmente. Então, realmente, a quantidade calórica é diferente por conta da aquisição do treinamento, né? E do gasto calórico, isso é fato. Mas, principalmente, um nutriente que é a proteína, ele precisa estar mais estável ao longo do dia, para exatamente você não perder a musculatura, principalmente quando o atleta está parado,
né? Então, ele já está parado, ele já está mais atrofiado. Se você ainda não estimula o metabolismo, atrofia pela segunda vez. Então, ele fica mais resistente a fazer um anabolismo. Então, a comida, ela vai diminuir um pouco em relação às quantidades calóricas, mas ela tem que se manter estável e boa, né, no seu equilíbrio de proteínas e também de carboidratos. Ele não pode diminuir o carboidrato. Não dá para ser uma dieta muito mais proteica sem carboidrato. Então, ele tem que balancear bem isso, diminuir um pouquinho o processo de calorias e precisa comer para não ter duas resistências, a resistência a você estar parado, sabe? O músculo sem estímulo, porque a comida estimula o músculo, estimula o sistema imune, estimula o processo mental, põe a engrenagem para funcionar. Então, não podemos parar com tudo isso daí. Esse é o primeiro ponto. O segundo são os protetores, né? Então, comer peixe, tem ômega 3, então protege mais a região, a questão do colágeno. Então, a gente vai desde o pé de galinha mesmo, e eu ponho o pé de galinha em suplemento. Que triturado? Não, suplemento, né? Triturado. Ele toma triturado. Tá tudo bem. Tá tudo triturado ali. Tá tudo bem. Como também, Nem fica dependendo da lesão, como também, né, o colágeno mesmo, né, ali 2, né? Então esses suplementos, eles são interessantes. Se é um processo de musculatura, a gente também trabalha com anti-inflamatórios, antioxidantes. Então, entra maçã, entra cúrcuma, são bons, são talvez um dos melhores ali. Alimentos bem coloridos. Então, a gente faz um trabalho nesse sentido. E também a gordura, de uma forma geral, a boa gordura como castanhas, que a gente também coloca bem próximo ali da atividade que ele vai fazer, ou num departamento médico, na fisioterapia, etc., para que ele possa estimular aquela lesão, aquela região. Então, anti-inflamar a região, proteger a região, ajuda pelos alimentos. Então, ômega 3, cúrcuma, HM-beta, né, que é um suplemento importante ali, que tem cálcio e tudo mais, colágeno também ajuda, ácido hialurônico a gente tem ali também para ajudar, enfim. Então, isso são alimentos componentes dentro dos alimentos, vitaminas, minerais dentro dos alimentos, que podem ajudar o atleta a se recuperar. Para falar em recuperação, agora eu vou falar do outro patrocinador da gente, que é o Vita. O Vita é referência nacional em fisioterapia e ortopedia. Os médicos são ou foram atletas, que eu acho muito legal. Que eles entendem a gente, né? Eu treino, eu não quero parar de treinar, né? Porque tem outros médicos que falam, para de treinar, não quero nem saber. Tem 11 unidades em São Paulo, mas especialmente a do Ibirapuera é o máximo. Gente, eles trabalham com a biomecânica da corrida. Então, você vai lá e começa a trabalhar junto com o computador, é muito legal. Eu fiz esse teste e foi o máximo. Tem pilates, acupuntura, nutrição, preparação física, tudo que o atleta precisa para melhorar a performance dele e também se recuperar, né, de cirurgias ou de lesões. Além disso, tem um walking clinic. Qualquer problema, você está ali do lado do Ibirapuera, se tem algum problema, vai para lá que você não precisa nem agendar. Esse é o Vita. Parabéns. Ai, você viu? Mais um patrocinador que encaixou, viu? Encaixou ali. A gente está encaixando direito. Lógico, a gente está encaixando no lugar certinho, né? A gente falou de lesões, tem o Vita. Agora, me conta aí, como é que foi para trabalhar, né, participar lá da Paralímpica no Goalball? Foi espetacular. Foi. Olha só, uma coisa que eu aprendi. Eu trabalhei no Goalball, que são deficientes visuais, e alimentar 24 horas esse pessoal foi muito interessante, porque a parte sensorial, ela vem de ouvido e ela vem de degustação e de cheiro. Uau. Você perde talvez a mais importante ponto do aspecto sensorial, que é a visão. Putz, eu gostei daquele alimento. Deixa eu ir lá, antes de cheirar. Ou não gostei também, ou né? não gostei também. Mas mesmo assim. Mas foi muito legal, porque uma das coisas que eu descobri nesses 8 anos, 9 anos que eu fiquei lá, também ajudando,
exatamente o intratreino. Porque eles me deram uma resposta observatória de que quando eu dava um alimento dentro de um estresse de treino muito grande, um estresse muito intenso, extremamente aquisitivo, de muita determinação de força, etc., eu ia lá e chegava com uma tâmara. Aí eu dava uma tâmara, eles conseguiam me dizer que aquela tâmara estava maravilhosa, que era aquilo, tinha gente que não conhecia, que não sei o quê. Ele saiu de um patamar de estresse enorme para uma conversa comigo do nada a ver. Você ficava parada? Eu olhava, né? Eu ficava olhando eles assim, mas Mirtes, mas que sabor? Mas o que tem? Mas um sabor diferente, não sei o que. Aí eu pegava e comia e falava, é o mesmo sabor, não sei o que, porque tinha gente que nunca tinha degustado uma tâmara, né? Que é um carboidrato dentro intra-treino. Intra-treino. Amo também. Então, eu comecei a descobrir que, como você também descobriu no método, que você pode deslocar o pensamento deles. E aí, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi exatamente isso. Os sabores. E quando você dá alguma coisa diferente na parte da boca, né, que tem toda a parte da língua, né, quando você faz isso... deu uma apagada na luz. Quando você faz isso, você desvia o pensamento. Isso significa que ele vai menos tenso para o próximo treino ali, na hora mesmo. Voltar a treinar. Se abaixa a adrenalina, se abaixa cortisol, abaixa tudo. Você muda o foco. Então, eu aprendi muito com eles isso. Outra coisa que eu aprendi foi que a manipulação do alimento. Eles manipulam o alimento dentro do prato para entender o que é. Outra coisa que eu aprendi, não, vou ter que fazer tudo em braille, coisa e tal. Que nada, não dava nem tempo. Não tinha nada a ver, fazer em braille, vou fazer minha dieta, vou dar um plano alimentar em braille, ele que se vira. Aí eu tô lá no buffet, ele não vê o buffet, não consegue enxergar o buffet. Não vai procurar. Então, a educação ativa deu para eu aprender muito no prato que eu montava para ele. Olha, você vai comer 3 colheres de arroz, 2 conchas de feijão. Aí eu pesava o prato. Isso deu 1 quilo. 1 quilo? Comi tudo isso. Zé, você vai comer 1 quilo, Zé. 1 quilo no almoço, 1 quilo. Então, eu fui descobrindo no reverso. No reverso. Da prática para entender se ele estava bem fisicamente, se clinicamente ele estava bem, se na performance ele estava sendo ainda treinável e etc. Então, esse momento, né, foi muito interessante porque ele não tem um caminho que seria a visão. Você sabe que eu fiz uma refeição blind, né? Com os olhos tapados. E a sensação é completamente diferente. Você chegou a fazer isso com você? Eu fiz num escuro, não tampando, mas é um restaurante onde... Mas na preparação para trabalhar com eles? Não, sozinha. Fiz porque eu sou uma pessoa que eu vou atrás disso. E eu fiz. É muito diferente. Muito. É muito. Uma coisa que você está acostumada a ver é uma coisa, uma abobrinha. Tô vendo a abobrinha, sei que a abobrinha já vem o sabor. Mas quando você não vê e que você vai comer a abobrinha que você come a vida inteira, você vai falar, mas o que é isso? Então, são sensibilidades que você vai construindo que são diferentes. O alimento pode ajudar nisso, né? Que você constrói sensibilidades. Então, hoje, para você estar num campo, numa quadra, a sensibilidade dos processos te faz também ser um profissional melhor. Então, você é a favor do mindful eating? Com certeza. Gosto. Também gosto. Bastante. Também gosto. Tá? Mas é difícil colocar isso em grupos. Sim. Mas gosto bastante. Mirtes, sua participação em 2016 na Olimpíada, foi a primeira vez que você participou de uma Olimpíada? Foi. Foi. Eu acabei de lembrar, não estava no nosso roteiro, mas eu acabei de lembrar de uma coisa muito legal.
O centro de alimentação da Vila Olímpica é um mundo. Ela já fez assim. Eu acabei de lembrar disso porque é uma coisa que a equipe não vai com uma pessoa para fazer alimentação. Você entra naquela Disney, que é uma Disney de comidas de todos os lugares do mundo, absolutamente, e você ali dentro, com a sua disciplina e com o seu entendimento, tem que escolher o que você vai comer antes do jogo, antes do treino, no seu dia a dia. A gente passa 20 dias dentro de uma Vila Olímpica. Mas o nutricionista não vai junto? Não vai junto. A gente não, imagina todas as equipes não tem um nutricionista que acompanha. E outra coisa, você não tem tempo de estar com nutricionista. São 15 meninas que entram dentro daquele... Famintas. Exato. E assim, a gente tem 40 minutos para fazer um almoço, porque a gente tem que voltar para descansar. Não dá tempo da nutricionista aí olhar. Gente, tem que comer ali, ali e ali. Nós vamos sozinhas fazer isso. Então, eu já entendi. É um mundo maluco e, assim, aquilo não é preparado para um alto rendimento. É aproveitado o momento, né? A Olimpíada, ela é vista por milhões de pessoas, precisa alimentar milhões de atletas, você tem uma população imensa ali dentro, cada um tem o seu plano de treino e dieta e descanso, enfim, aprendido antes. Então, você cai de paraquedas ali. É uma relação muito difícil. É aí que eu acho que entra essa coisa da disciplina que você fala. Eu preciso aprender antes. Aprender antes. Eu mudei a minha ideia no meio desses 30 anos. Porque eu também achava... Até na minha cabeça foi colocado que não precisava ir nutricionista nos lugares. Né? E eu, quando cheguei nesse clube agora, eu falei assim, não preciso viajar. Não preciso viajar. E o meu diretor falou, não, senhora, a senhora vai viajar sim. Então, eu viajo o tempo inteiro. O que eu aprendi com isso? Que eu posso ser muito positiva para o atleta no direcionamento do buffet. O buffet, ele tem uma característica e ele tem um processo importante. Só que na Olimpíada, você tem milhares de buffets. Sim. E milhares de escolhas. Então, uma das coisas que a gente aprende é como eu vou aprender a me comportar frente a uma batata frita e um McDonald's. Né? Como eu me comporto frente a isso? Se eu consigo não perder para algum alimento? Né? Eu consigo não perder algum alimento? Então, essa força, ela vem de organizações ao longo do ano. Então, se eu vou, por exemplo, para Dubai, num lugar completamente diferente, onde a gente cai de paraquedas ali... Você consegue manipular o que é servido? Consigo manipular o que é servido. Exato. Mas eu não consigo dizer para o atleta para ele não perder para o alimento. Ele está livre. Sim. Então, essa relação ela é muito importante, não vai mudar. Não vai mudar. Olimpíadas vai virar Olimpíadas, vai virar Olimpíadas, você vai ter isso daí. Então, o trabalho tem que ser antes, a disciplina tem que ser antes, e a força interior de você olhar um alimento e falar, isso aqui não me pertence, ou não quero isso aqui agora, ela vem de treinamento. Isso não vai me ajudar a conquistar o ouro olímpico. Aí é foco, concentração. E outra coisa, quando o nutricionista está lá, todo mundo pode virar e falar assim, não, a gente acredita em você, o que a gente come? Aí reúne os 15 e fala assim, vai para esse caminho, porque eu já vi a vila toda. Vai para esse caminho, para esse caminho. Então, você direciona o que o atleta põe no prato. Olha, é bem assim, quadradinho mesmo. É quadrado. O alimento é o treino. Não dá para você, agora estou aqui, vou comer tudo que eu quero. Cada brigadeiro desse tamanho. Em um dia, você tem uma variabilidade de peso de 2 quilos. Você pode perder todo um trabalho que você fez durante meses em um dia. Se você vai ficar do começo ao fim no ouro olímpico, são 15 dias, são 20 dias.
Um mês, nem isso, muito mais. Conta para mim, cabeça fria e coração quente. A gente sabe o quanto é importante a emoção, né, no atleta, o quanto aquilo pode oscilar e pode atrapalhar, né? Por isso que o EFT já está sendo usado muitas vezes nas Olimpíadas e em atletas de alta performance, para eles se controlarem, baixar essa ansiedade. O que cabeça fria e coração quente impactou no seu trabalho? De quem que é essa frase, gente? Do Abel. Do Abel. Cabeça fria é tomada de decisão. Acho que é a tomada de decisão propriamente dita. Uhum. Né? Num ambiente... É como se você estivesse num vulcão... Na guerra, sendo que ali você precisa tomar a sua decisão que vai custar a sua vida. Mas você está na guerra. Eu acho que representa muito isso. E 15 departamentos trabalhando em cima de um atleta, recoveries, 10, 15 recoveries depois de um jogo, você está chateado ou não, né? Isso não pode deixar se envolver. Então, a tomada de decisão, que é o que eu quero, como eu fui treinado, aonde eu quero chegar, qual é meu plano, eu vou cumprir meu plano, eu tracei esse plano por um bom tempo, eu não posso mudar por qualquer inconveniente ou interferência, mas eu vou escutar as pessoas. Então, eu vou tomar essa decisão. E o coração quente eu estou no meio da batalha, estou no meio da competição, estou no meio de 500 mil jogos, viagens, estou cansada, não vejo minha família, sabe? E essa coisa de falar, mas eu quero. Eu vou chegar lá. Eu acho que é isso. Essa guerra, eu acho que você encontra ali no meio do jogo, né? Você está sempre junto com o time do Palmeiras, e você tem que intervir ali. Então, eu acho que essa cabeça fria, né? E o coração quente, é claro, porque você está ali no meio do jogo. E você intervém no meio. Como que você faz essa intervenção? Você mede alguma coisa no jogador? Leva um alimento que ele precisa no momento? Ou um suplemento? Como que é essa guerra? Primeiro eu queria até tentar fazer uma analogia. O coração quente e a mente fria. É como se você tivesse completamente vermelho de um jogo, quente, vermelha, a bochecha vermelha, você tira a temperatura dele, tá 36 graus, tá que nem o gelo do Ártico. É mais ou menos por aí. Então, acho que é importante falar isso, porque o cara tá frio, ele tá concentrado. No jogo, tem uma palavra que eu uso quando tá assim, quando ele tá dessa forma, porque ele tá com beterraba nos olhos, né? Uhum. Né? Aquela Nossa. coisa. Eu falo assim, olha, independente do que tá acontecendo, não misture. Isso vai ser bom para você. Tome. Você é dura, assim? Não, é porque você não pode ir com florzinha. E não nessa dá hora. tempo não também. Dá tempo. Assertiva. É assertiva. Olha, nós estamos perdendo. Toma isso aqui que vai te ajudar. Legal. Então, você precisa ter palavras rápidas e que deem esse impacto e que não vai ser ruim para o atleta. E algumas suplementações, elas não são para baixar essa adrenalina. Né? Ou com uma comida ali, ou desviar, por exemplo, o foco daquela situação. Não é. É realmente para continuar com a energia. Olha, já estou com a energia. Então, continua com a energia, estou te dando energia. Só isso, mais nada. Então, não se muda esse momento, ele está focado, não se faz nada nesse momento para tirar ele desta situação. A não ser que ele esteja desequilibrado. Aí o técnico tira. Senta aí, vai descansar um pouquinho. Por falar em desequilíbrio, eu queria saber se isso te desequilibra. O Gustavo Scarpa, você lá fazendo todo um trabalho e ele comendo traquina e leite condensado. Assim, o que você faz? Foi ótimo, me incomodava muito. Me incomodava pelo seguinte, Valeuska, Gustavo Scarpa, Paula do basquete, enfim, as pessoas que estão no foco, né,
de muitas pessoas, então milhares de pessoas vendo eles, eu quero ser a Valeuska, eu quero ser o Gustavo, o Scarpa e tudo mais, isso me chamava a atenção pelo comportamento. O comportamento hoje, e aí nesse caso de traquinas e leite moça e tudo mais, ele leva muitos adolescentes a ingerir também, porque eu sigo você. Eu quero ser igual. Se você está falando para mim que isso é bom, tá legal. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Começou, então, todo mundo levar traquina e leite condensado e levar traquina. Os torcedores faziam isso para dar de presente. Aí, de repente, o Scarpa entrava ali e falava, doutora, fica com ele aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele também levava para casa, é óbvio, né? Porque é um presente, não deixa de ser. Mas, às vezes, era muito. Falava, daqui que eu também vou servir. Beleza. Aí, chegou um dia, isso me incomodava, eu falei assim, Scarpa, senta aqui comigo um pouquinho, por favor. Preciso conversar com você, não vai dar pra conversar. Torce essa pessoa. É o seguinte, você é uma pessoa que as pessoas te seguem, né? Você é um formador de opinião, etc. Dentro da linha da nutrição, né? Dos conselhos de nutrição e tudo mais, a gente tem um caminho muito difícil, que é diminuir a obesidade, diminuir gordura central, controlar a pressão arterial. A gente tem muitas doenças crônico-degenerativas e que isso vem de criança. E você tem uma formação com isso. Na hora que você come essa traquina com esse leite condensado e que você fala, é isso mesmo? Eu falei assim, muita gente está fazendo igual. Então, eu gostaria que você pensasse no assunto e que você pudesse tomar uma decisão. Mas então, o que você acha que eu devo fazer? Eu acho que você deve falar que você não deve comer. Não, isso não. Isso eu não vou falar. Não, já sei o que eu vou falar. Então, tá bom. O que você vai fazer? Vou te surpreender. Tá bom, então me surpreenda. Aí, chegou lá num determinado momento, ele estava lá e ele falou assim, vou comer as frutas agora, porque traquinas é só quando ganha. Aí eu fiz, boa, o Palmeiras só ganha, e como é que faz? Você não pode comer? Exatamente, é só quando ganha. E quando não ganha, não faça. Mas se o Palmeiras está ganhando muito, e aí? Come muito não, só quando ganha a competição. Ah, tá bom. Então, você 50 jogos, ganhou a competição. Aí pode. Bom, 50 jogos tá bom. Ele pode festejar do jeito que ele quiser. Não, e foi muito legal, ele entendeu, ele pôs isso no Instagram dele e é uma realidade e a gente levou dessa forma. Que bom, que bom. Resolvido o problema com Scarpa. Traquinas com leite condensado, Scarpa. Isso é péssimo. Pelo amor de Deus. Ó, o Abel são só elogios. Desde quando você entrou, ele só elogia e ele entende, ele gosta de participar. Então, eu queria saber quais foram as primeiras interferências que você fez no Palmeiras, logo quando você entrou. E como o Abel participa desse, né, dentro do departamento de nutrição? Bacana. Quando eu entrei, eu entendi que daria para montar uma trilha para que o atleta pudesse chegar num fim importante, que é a percepção de si, a percepção de como ele poderia tratar a alimentação e a suplementação e os processos de nutrição. E eu fui agraciada por um ok da diretoria falando assim, faça o que você quiser, mas me dê respostas, né? E aí eu conduzi uma trilha para os atletas com processos. E esses processos tinham um fim, que era ele entender a performance dele, como a gente conversou aqui, que era ele entender se ele estava clinicamente ruim ou não, ele conseguisse perceber nisso. E que eu não iria intoxicá-lo. Eu iria fazer uma correção nutricional dele, caso necessário. E a base alimentar seria a força dele. Então, precisava de um método. Isso a gente chama de método. É uma trilha onde tem vários processos que a gente quer chegar num fim disso. Então, perfeito. Consegui fazer isso nos 6 primeiros meses, aonde, inclusive, a parte das pré-treino, intratreino, pós-treino, o próprio atleta ia buscar. Eu não vou ficar dando, eu não vou ficar, no bom sentido da palavra,
bajulando. Bajular significa não dar para o atleta o conhecimento que ele tem que ter. Então, ele começava a ter que ter o propósito de ir pegar a sua suplementação. Então, eu tenho uma geladeira, e aí isso foi filmado, com os nomes, com as correções nutricionais, com a suplementação, etc. Então, meus primeiros 6 meses foi intenso. Quando eu cheguei com aquela geladeira, que eu vi aquela geladeira dentro de um aeroporto, que eu falei, é isso, eu vou arrumar essa geladeira. Então, eu entrei em contato com um fornecedor, arrumei a geladeira, coloquei os nomes, tem o nome lá de pré-treino, recover, um anti-inflamatório, tem os nomes. E isso entra no processo educativo. Então, os 6 primeiros meses foi intenso, educacional e mostrando a trilha. Quando o Abel chegou, e isso foram palavras dele, ele encontrou uma harmonia entre os profissionais, muito grande da onde ele estava, uma relação que transcendia entre eu e você, o seu método e o meu método, a gente se conversava com isso. Então, tinha os processos, os meus processos e os processos de todos, que o atleta consegue chegar no final disso. Então, ele passa por uma roda até esse final. Maravilha. Quando ele percebeu isso, ele viu que ele não precisava intervir de forma alguma. Ele aprendeu com a gente. Então, no caso do Abel, comigo foi o seguinte, ele entrou na minha sala, ele viu tudo que eu fazia, ele pediu que eu fizesse com ele, com a família dele. Então, o que eu fiz com o atleta, literalmente eu faço com ele até hoje, não é? E ele compreendeu muito porque é uma pessoa que estuda demais. Então, ele sentiu também o valor agregado. Então, foi esse trabalho de começo, né? De construir todo esse processo de nutrição e qual seria o valor agregado, que é menos doente, mais saúde, consegue se recuperar em 2 dias, no máximo 3, sim. 2 é desafio, sabe? Então, são processos importantes. Ele consegue puxar um pouco mais a carga, né? O atleta sai menos estressado, porque a gente tem bom ambiente, relacionamentos. Então, ele aprendeu muito com a gente. E uma coisa que ele falou, não tem... desta forma que nós fazemos, na prática, ele não encontrou em outros lugares que ele passou. Aí foi palavras dele. Nem eu encontrei. Posso dizer o mesmo de Abel. Muito bom. De direcionamento. Querida, para a gente acabar aqui, como eu disse para os nossos atletas amadores, que a gente ia falar de nutrição. Então, dá uma dica, né, do que você usa, do que você aplica lá no Palmeiras. O que os nossos atletas amadores podem pegar de você? Bom, primeiro, não ter medo da comida, né? Fazer as refeições de forma suficiente, que é o que eu quero, né? Eu vou ensinando isso. Então, assim, olha, monte o seu prato, faça o seu bom café da manhã, o seu almoço, um lanchinho da tarde, que é uma frequência importante, jantar e lanche noturno. Essa proporção te faz comer menos e faz com que você tenha uma boa base de suficiência. A outra coisa é a qualidade. É preciso que você tenha qualidade no prato, mais alimentos naturais, de preparações em casa, e quando for para restaurante, perguntar o que tem dentro da preparação, para que você não fique à mercê e refém de restaurantes e etc. Então, que eles entendam que você sabe o que você está fazendo. E dentro dessas 24 horas, ter um conteúdo de nutrientes. Ou seja, eu vou comer o espinafre, como a gente fala, não porque eu gosto, mas porque ele tem ferro, ele é verde, ele vai proteger meu corpo. Então, fazer correlações com o alimento sendo bom para o teu corpo, no sentido de proteção, no sentido de organização, no sentido de equilíbrio, no sentido de energia. Então, eu preciso pensar no alimento também assim, e não só em prazer, que também é importante, tá? Falaria, então, em relação a isso, a conteúdos, isso entra variedade alimentar.
quando você estiver frente a um buffet ou procurando uma comida, procure algo, um alimento só, que seja diferente para você degustar. Talvez ele tenha um nutriente diferente para o seu olho. Esse também é outra coisa que eu falo que seja importante. Então, quantidade, qualidade. Harmonização. Eu entro em balanceamento. Não dá para eu querer comer só alimentos fonte de carboidrato durante o dia. Eu gosto de macarrão, então vai macarrão no almoço, vai macarrão no jantar. Não, o balanceamento, ele é de carboidratos, alimentos fonte de carboidrato, alimentos fonte de proteína e alimentos fonte de gorduras saudáveis também. Então, esse balanceamento do prato é importante, principalmente no almoço e também no jantar. O café da manhã, quanto mais colorido, melhor, porque já é o que vai proteger seu corpo. A cor dos alimentos protegem o nosso corpo desde a pele até o olho, até a unha, até a troca da célula do fígado. Então, essa cor ajuda muito. Então, alimentos coloridos ao longo do dia. Então, são as dicas que são as bases da alimentação, tá? Que isso você falaria para a população em geral, né? Tomar água, né? Então, 1,5 litro de água para manter o processo funcionar direitinho, que é o processo fisiológico. Então, tomar 1,5 litro. Se eu gastei 1 quilo no meu treino, então eu vou ter que tomar 1,5 litro de novo. Por conta do treino. Então, o treino é uma coisa e manter os processos fisiológicos é outra. Então, eu falaria isso. Eu posso comer o doce? Claro que pode, não tem problema. Só não faça isso a vida inteira, o tempo inteiro, como base da alimentação. Tem que variar. E doces naturais, né? Esses doces industrializados, sempre o natural. A gente sempre fala, traz aqui o natural. O ultraprocessado, que é o industrializado, ele tem 3 processos que a gente tem que tomar cuidado, tá? Primeiro, ele tem componentes para dar durabilidade ao alimento, é a prateleira. Então, esses componentes, por muito tempo no seu corpo, por muitos anos, não estou falando de um dia, estou falando de anos, por tempo, vai sinalizando talvez alguma coisa que possa gerar uma doença em você. Então, são componentes para dar mais tempo de vida para o alimento, né? Tem muito açúcar e tem muito sal. Então, você pode tá abaixo do peso ou tá acima do peso, mas o metabolismo pode sentir com muito sal e com muito açúcar. Tem que tomar esse cuidado, tá? E outra coisa, ele tem muita capacidade de fazer a gente vidrar nesses alimentos. O sal e o açúcar, viciante. Eles viciam. Então, é o cuidado. De repente, você está tomando uma coisa com sal e açúcar, de repente, de novo, de repente, agora você precisa. Você não consegue ficar sem. Tá? Então, é isso que eu falaria para as pessoas, assim, de uma forma geral. Por isso que o nosso bombom Olympic Mind é todo feito com produtos naturais. Isso é importante. Produtos naturais. Eu não vou dar spoiler agora, porque Acabou a gente de não dar, lançou gente. ainda. Não, é pensado, porque não tem conservantes. É a banana, o café, o açaí, frutas vermelhas, tudo isso. Mel, especiarias. Então, exatamente Eu tô isso. com vontade. Não tem conservantes. E é para você ficar com vontade também. Esse alimento, ele é um alimento importante. Ele dá sustentabilidade, Energia. Tem preocupação, sustentabilidade no ambiente, tem a preocupação com isso, tem ética. E hoje as pessoas estão pensando em alimentos dessa forma, pequenos alimentos que te deem conteúdo de nutrientes e que te satisfaçam. E tá tudo certo. E são energéticos, todos eles. Exatamente. E tem cacau, né? Sucesso! Ai, meu Deus, lá vai. Vou devagar. Aí, ela foi devagar. Vamos finalizar, porque, muito obrigada, Mirtz. Obrigada, Mirtz. Eu adorei. Essas últimas dicas que ela passou, eu continuo no caminho certo, eu acho. Vai ficar a vida inteira. Lógico que eu vou. Porque simples. ex-atleta não existe, você sabe disso, né? Que atleta tá sempre aqui dentro. Obrigada, viu? Obrigada, Mirtz. Vamos fazer o nosso... Vamos. Beijo. A gente faz assim, 1, 2, 3, Olympic Mind. 1, 2, 3, Olympic Mind.
Redes sociais da Mirtz vai aparecer tudo aí, a nossa também. Nosso e-book. É para baixar o e-book? Fala você então, enquanto É para baixar o e-book. bola para Mirtz. Ainda bem que o Daniel lembra da Todo bola. mundo assinou, e é de basquete essa bola que você jogou. Todo mundo que esteve aqui assinou essa bola. Então, por favor. Técnico, esquecemos de alguma coisa? Esquecemos. Depois ele dá bronca, deve ter alguma bronca por aí. Ai, deve ter. O que Não, nós não tô fizemos? entendendo qual é a bronca que ele quer dar na gente. Mas tudo bem. Saberemos. Uhul! Vai, joga que eu pego! Obrigada, Mirtz. Obrigada, Mirtz. Até a próxima, gente.